E como que foi a transição dessa de vir pra Floripa e hoje ser especialista em social media, ser mentora de pessoas? Porque você foi muito bem recomendada, não só por uma pessoa, por várias pessoas. Falou, pô, Sim. fala com ela, você precisa conhecer ela é muito boa nisso, ela é muito boa naquilo. E como que foi essa transição? Então, quando a pandemia bateu na porta, né? A empresa, quando a gente começou na pandemia, tinha mais alunos, assim. Só que com o tempo, a gente achou que ia ser 3 semanas, como o mundo inteiro, né? E a gente começou a perder aluno. E eu já não ganhava, assim, consideravelmente bem. A gente tinha um salário aí de 500, 600 reais, né? Ao longo do tempo, ele foi aumentando, assim. Eu fiquei 2 anos e meio na empresa. Mas eu não conseguia depender exclusivamente da minha profissão, por exemplo. Então, era aquilo ali e eu tinha que correr por fora. Então, eu recebia ajuda de custos da minha família, né? E eu não gostava disso, isso me incomodava muito. Eu sempre quis ser independente. E na pandemia, então, a gente acabou perdendo o nosso emprego. Por um período de tempo, a gente recebeu o auxílio do governo e a gente foi demitida, né? A empresa decretou falência, no caso. Nem chegou a decretar falência, só falou, a gente não vai mais conseguir remunerar vocês por uma questão óbvia que não tem mais aluno, tem que esperar ver o que vai acontecer. E daí, como você chega e fala isso pra pessoa que tá recebendo o teu aluguel, né? Tipo, então eu vou ter que esperar. Não tinha como. E daí eu conheci uma pessoa do marketing, do mundo do marketing, que me apresentou esse universo. Naquela época eu já tava, saio da enfermagem ou não saio? Porque, gente, um estágio de enfermagem na época pagava 400, 600 reais também. E pra eu ser bem remunerada, eu ia esperar até o momento da formação. Então, é muito tempo, né? Pra quem não tem recurso financeiro, infelizmente, é ruim essa parte, né? E então eu conheci a parte do marketing, eu tava entre marketing e administração, porque eu morava com uma menina que fazia economia e eu via que tinha muito estágio na área da administração que pagava tipo 1.100, que era um luxo, né? Eu ganhava 400. Vou ganhar 3 vezes mais. E, então, eu tava muito balançada aí entre esses, só que a minha família sempre falou, você não vai abandonar a faculdade. Então, eu tinha aquele peso de não abandonar Tradicional. a facul, né? Eu fui a primeira a ir pra faculdade e imagina, você vai ser a primeira a abandonar? A não continuar? Tipo, como assim? Não. A gente te ajuda financeiramente e você tem que continuar. E daí, na época, eu conheci... Inclusive, o Léo foi uma dessas pessoas que eu conheci nesse caminho, uma das primeiras. E eu era fudida de grana. Desculpa, eu não sei se eu posso falar palavrão, mas... Tá liberado. Eu era fodida de grana, assim, e na época ele lançou o primeiro info dele, falando sobre Facebook Ads, né? Tipo, a época que o Sobral começou a estourar, e foi bem nessa época, assim. Eu li o gerenciador de anúncios naquela época, aprendi o que era tráfego pago, mas eu nunca me identifiquei com o tráfego pago, mas foi onde eu comecei. Nesse meio tempo, a minha madrinha, que é de batismo, assim, ela tem uma clínica e ela precisava de uma logo, então eu fiz a logo dela. Eu falei, acho que eu gosto mais dessa parte. Você já tinha feito ou não? Nunca tinha feito Você nada. usou, tipo, que ferramenta? Eu usei o Canva. E uso até hoje. Olha aí, ó. Dá pra ganhar dinheiro com o Canva, sim, tipo... Tem muita gente que tem muito preconceito. Eu sempre digo que as ferramentas do digital estão aí para serem utilizadas. Você pode aprender... Eu já faturei 1 milhão na empresa usando o Canva, né? Então, você tem que saber pegar a oportunidade e fazer dela algo bom. E foi o que eu fiz. Então, eu conheci o Léo especificamente, né? No meio dessa galera que eu conheci. E eu falei, cara, eu vi, assim, tipo, uns meninos da minha idade fazendo muita grana. E eu ganhando 400, 500 reais com xadrez, tipo, alguma coisa tá errada, entendeu? E na época eu tinha 20 anos, era bem novinha. 19 pra 20. Agora você tá velha. Agora eu tô velha, eu tenho 24. Mas eu era bem mais novinha. Então, eu tinha muito medo na época também, né? Imagina, eu vim de uma cidade de 7 mil habitantes. Então, até os meus 18 anos, eu nem tinha visto um viaduto na frente. Eu não sabia o que era isso. Eu era do fundo do interior. Minha cidade chama Ajuricaba. Quando eu decidi, então, começar... Só uma denúncia, não vou rir do tamanho da cidade dela. Vou ficar quieto na minha aqui, porque a minha tem 5 mil. Tá vendo? A minha é maior que a tua. Humilhou. Não. Aí eu fiquei no chinelo. Eu acho engraçado, galera. Pô, minha cidade é mega pequena. Eu falo assim, não sabe o que você tá falando. Não sabe. Então... É raro alguém ter nascido numa cidade menor, né? Mas daí eu conheci o tráfego, veio a minha madrinha que precisou, né, dessa parte. E eu queria, de qualquer jeito, mudar de vida. Então, o que eu fiz? Antes de eu conhecer todo esse mundo, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei numa empresa de cosmético. Então, nas minhas férias, eu sempre trabalhava nas férias pra ajudar em casa. Porque eu estudava em colégio militar, então era de manhã e de tarde. Eu virei o braço direito da Daya, né, que foi a primeira pessoa que abriu as portas de
de emprego pra mim e eu aprendi muito com ela. Então, eu tinha familiaridade com cosmético que eu pensei, vou comprar aqui uns 40 batom, vou começar a vender na internet. Daí, comecei a entender o que era marketing de afiliado, o que era redes sociais. Daí, o que aconteceu? Eu não vendi nada na Amazon, não vendi nada no Mercado Livre, não vendi nada em nenhum lugar. Mas eu aprendi tudo que precisava fazer pra anunciar e tal. Daí, o que estralou na minha cabeça? Vou fazer um Instagram pra vender os meus produtos. Inclusive, existe até hoje. O nome é Madame Glam. E daí, dá pra ver o tipo de arte que eu fazia naquela época. Um horror. Mas comecei do jeito que dava. E eu comecei a fazer social media dessa forma, né? Eu nem sabia que isso se chamava social media. Daí, na época, isso foi acontecendo, assim. Na época, o Léo lançou o primeiro evento do NL. Ah, boa. E eu fui. Nessa época, eu já tinha um cliente de tráfego pago, que eu rodava, assim, botão, turbinar na época. Era que eu sabia fazer. Foi uma imobiliária, assim, foi meu primeiro cliente daí de tráfego. E eu fazia tudo, assim, né, junto. E daí, nesse evento do Léo, eu fechei 10 contratos de social media. Uau. Caraca. Porque o que eu identifiquei ali no meio? Eu sempre fui Caraca. eu sou muito desenrolada. Eu tenho noção disso, assim. Sempre fui muito comercial. Fui criada em boliche. Meu avô tinha boliche, então eu aprendi a vender 2 dedos de pinga. Quando eu aprendi a fazer conta demais, eu aprendi a vender 2 dedos de Dedos de pinga é muito bom. É. E... Ovo em conserva. Coisa de interior, galera. Então, eu consegui entender ali no evento que a maior dor do gestor de tráfego era o social media. E continua sendo até hoje, né?